Bom dia, meu nome é Diogo, sou gestor de manutenção da estamparia e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre confiabilidade e mantenabilidade dos equipamentos. De acordo com a norma NBR 5462, eu tenho 3 tipos de manutenções que são mais utilizadas. Quais são esses tipos? Manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Para me auxiliar a explicar cada uma delas, eu vou utilizar a curva PF. O que é a curva PF? A curva PF, ela simula a vida útil de um equipamento. Então aqui nas ordenadas eu tenho a performance e aqui nas abscissas, na abscissa eu tenho o tempo. E o que acontece com a performance do meu equipamento no decorrer do tempo? Ele começa com o equipamento novo, depois de um tempo ele cai minha performance, chegando a zero. Por que ele cai a performance? Porque eu tenho aqui o ponto P. Ponto P, que seria o ponto de uma falha potencial ou um sintoma. Falha potencial. E eu tenho o meu ponto F, que é quando o equipamento realmente para, que é uma falha funcional. Por isso que chama curva PF, que vai da falha potencial até a falha funcional. Então, beleza. Feito isso, eu vou explicar o que é manutenção corretiva. Manutenção corretiva, eu tenho 2 tipos de manutenções corretiva. Tem a manutenção corretiva planejada ou programada. E eu tenho a manutenção corretiva emergencial. A corretiva emergencial, ela é a corretiva que o equipamento quebra e eu arrumo. Ou seja, ela vai atuar nesse ponto aqui. E é o ponto onde o equipamento está parado, onde eu tenho o maior custo para a manutenção desse equipamento, que é quando o equipamento quebra. A manutenção corretiva programada, ela funciona nessa faixa do gráfico do equipamento. Após eu encontrar uma falha potencial, vou dar um exemplo, um vazamento em uma mangueira, por exemplo, eu vou lá e planejo a troca dessa mangueira, um horário de almoço ou um final de semana, e eu volto com o meu equipamento a 100% da sua performance. A corretiva emergencial, ela custa normalmente 7 vezes mais do que uma preventiva. E a corretiva também, ela é a manutenção mais antiga que existe. A preventiva, como que funciona? Eu tenho alguns gatilhos para manutenção preventiva. Quais são esses gatilhos? Eu tenho manutenção preventiva pelo tempo. A cada 6 meses, independente do que aconteça, eu troco um rolamento de um motor. Então, vou lá e, independente se o rolamento esteja bom ou não, vou lá e troco o rolamento. Evitando que o equipamento chegue numa falha potencial. Um outro tipo de manutenção, pelo olímetro. Exemplo, a cada 120 horas eu vou lá e lubrifico o eixo de um mancal. Vou lá e lubrifico o rolamento do mancal. Tenho também por produtividade. Pela produtividade, a cada 10 milhões de golpes, eu tenho que trocar um robô. Então, independente do que aconteça, deu 10 milhões de golpes em uma prensa, eu vou lá e troco o robô inteiro. E a última é mista.
Normalmente, como que funciona a mista? Eu vou lá e num carro, por exemplo, a cada 10.000 horas ou a cada um ano, eu tenho que fazer a troca do óleo. Bom, onde funciona no gráfico, onde que se encontra a preventiva? A preventiva, ela atua aqui no gráfico. Ela atua antes de chegar na falha potencial. E a corretiva planejada é depois da falha potencial. Beleza. E a preditiva, Diogo? O que é preditiva? A preditiva, ela consiste em inspeções instrumentadas visando predizer, né, uma manutenção do equipamento. Ou seja, diferente da preventiva, que eu atuo antes da falha, a preditiva eu quero atuar logo após a falha potencial, o mais próximo possível, onde eu não perco a performance. Então eu vou lá, faço inspeções instrumentadas, vou dar um exemplo, vibração, né? A cada 6 meses eu vou lá e faço uma inspeção de vibração até que esse equipamento saia de dentro das normas do fabricante. Ou seja, saiu das normas do fabricante, eu vou lá e atuo exatamente no problema, que é normalmente vibração, normalmente é rolamento de motor ou alguma coisa, ou eixo danificado. Eu vou lá e troco exatamente a causa raiz. Então, quais são normalmente as preditivas mais utilizadas? Eu tenho preditiva por ultrassom. Normalmente a preditiva por ultrassom, ela é uma das mais eficientes. Eu pego aqui logo depois da falha potencial. Eu tenho a preditiva por vibração. Preditiva por vibração, ela vem logo na sequência. Ela não é tão eficiente quanto a de ultrassom, mas eu já consigo pegar muito próximo do ponto da falha potencial. Eu tenho análise físico-química do óleo. Aí na análise físico-química do óleo eu já tenho uma performance menor, porque eu tenho os desgastes internos das válvulas, dos cilindros. Depois eu tenho a análise termográfica. Que aí eu já tenho um aquecimento do equipamento. Então já está muito próximo aqui, eu já tenho uma perda de performance acentuada e já está muito próximo da falha funcional. Logo depois disso eu já tenho audiovisual, né? E logo depois eu tenho os equipamentos auxiliares danificados. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma bomba. Se eu tenho um rolamento danificado na bomba, ele começa a vibrar no motor, começa a vibrar o motor e pelo eixo ele começa a danificar a bomba. Então é nesse estágio aqui que já danifica os equipamentos auxiliares. E onde que é a faixa de trabalho da preditiva, Diogo? A preditiva, a minha faixa de trabalho, ela vem aqui. Depois da minha falha potencial, então, minha preditiva, ela sobrepõe aqui. Tem lá. Preditiva. Tá ok, Diogo, beleza.
Nós já sabemos os 3 tipos. E se eu sobrepor aqui uma linha de custo nesse gráfico, como ficaria? Eu tenho um custo inicial, que é um pouco alto. No momento que eu tenho a falha potencial, o momento que eu tenho custo mais barato, e depois esse custo vira um custo exponencial. Então o momento mais barato de eu fazer a manutenção aqui, ó, é o momento da faixa da manutenção preditiva. Por quê? Porque eu encontro exatamente o problema, eu atuo somente no problema. Esses são os tipos de manutenção, beleza. Mas isso já existe desde 1994, que saiu a norma, muito antes já existia. O que tem de novidade hoje no mercado? Antigamente, nós pagávamos essas inspeções ou fazíamos essas inspeções com mão de obra da manutenção, que é uma mão de obra cara. E pagávamos um preço elevado com equipamentos, com inspeções de ultrassom, de vibração. Hoje em dia eu tenho sensores online, onde eu consigo instalar um sensor e automaticamente, quando eu chego na falha potencial, esse sensor me gera um alarme. E aí eu consigo atuar exatamente nessa faixa, onde que é o custo mais barato. Hoje nós temos a Small Transfer lá na estamparia, que eu já tenho alguns sensores instalados. Eu tenho sensor de umidade de óleo, partícula de óleo, tenho sensor de temperatura e estou instalando o sensor de vibração. Queria agradecer pelo espaço e por estar contribuindo com o meu desenvolvimento. Obrigado a todos.